coisas, a infraestrutura inicial que é construída na região, antes mesmo da própria construção da barragem, e como eles constroem essa infraestrutura? Tá, primeiro de tudo, após definirem que a barragem vai ser construída na área, e é determinado o eixo da barragem, tá, em si, eles têm que construir a vila dos moradores. Por quê? Porque as pessoas que vão trabalhar ali, elas têm que morar lá, tem que morar próximo, né? Não posso, tipo, morar 2, 3 horas de distância e ir todo dia para lá. Então, a infraestrutura acontece da seguinte forma: é definido o eixo da barragem, vamos construir aqui. Beleza, agora nós vamos procurar um local para construir a Vila dos Moradores, chama-se assim, tá? Então, Aham. as Vila dos Moradores, eu posso te exemplificar como se fossem 2 bairros imensos, né? Vou te Uhum. citar a hidrelétrica de Balbina, que eu morei 7 anos em Balbina, quando criança ainda, e aí eu convivi muito com isso. Lá em Balbina, escolheram um lugar onde tinha uma tribo indígena, remanejaram a tribo indígena para outro local e fizeram a Vila dos Moradores próximo à área que englobou também a área da tribo indígena. E aí é uma estrutura de cidade. Ruas, drenagens, casas, particularmente nessa usina hidrelétrica, você tem uma ideia, eram 2 bairros, 2 vilas, né? E uma vila era construída de casa de madeira e a outra vila era construída de casa de alvenaria. E no meio, entre elas, ficava a escola, o centro comercial, o hospital, toda essa infraestrutura de cidade mesmo, entendeu? Assim que funciona. Então, eles constroem a Vila dos Moradores para começar a contratar as pessoas, para as pessoas terem onde ficar, para poder construir a usina hidrelétrica. Ok. Mais uma pergunta. É, Como é que eles escolhiam as empresas para poder construir essa infraestrutura? Como é que se dava a contratação, os projetos? Licitação, né? Uhum. Licitação, como sempre, tá? Obviamente que existem algumas empresas que já têm a expertise de trabalhar com hidrelétricas, né? Então, elas, da medida que elas iam trabalhando em algumas hidrelétricas, elas só iam passando para outras, né? Mas, obviamente, que havia, sim, com certeza, um aditivo de contrato, ou uma contratação para outro lugar, ou até mesmo uma certa licitação. Poucas eram as empresas que trabalhavam nessa área, né? De construção civil pesada, que nós estamos falando. Hidrelétrica é construção civil pesada. Então, na época, se eu não me engano, Andrade Gutierrez, a Eletronorte contratava Andrade Gutierrez, Camargo Correia, são Odebrecht hoje em dia também, né? Então, essas empresas são contratadas por licitação, né? Já são direcionadas para esse tipo de construção, então já estão no ramo há muito tempo. Então, elas só vão mudando de cidade da medida que vão construindo outra hidrelétrica, entendeu? Tanto que até as pessoas que trabalham vão só migrando de hidrelétrica para hidrelétrica. Sim. E como é que o senhor descreveria os trabalhadores da hidrelétrica? Como é que era a vida deles? Por exemplo, a vida social deles ali na cidade, a interação com as comunidades locais e a vida deles como trabalhadores na construção da hidrelétrica. Tá, eu vou te trazer primeiro a parte urbana. Veja, nesses locais geralmente acontecem de ter aquelas comunidades ribeirinhas, né? Onde a gente vê aí que vivem na beira do rio mesmo, né? Tiram seu sustento da beira do rio. A usina fica próxima a essas comunidades, que é diferente da onde é construída a Vila dos Moradores, que é uma parte urbana, eu vou chamar. Então, assim, na parte urbana, que é a vila, é muito é muito acessível a tudo, tá? Você tem clube, você tem escola boa, de graça para os seus filhos, você tem acesso ao hospital gratuito, tudo gratuito, né? Que a empresa, no caso, a Eletronorte, nesse caso, ela fornecia isso. Então, assim, a vida, a vida numa usina hidrelétrica, numa vila de usina hidrelétrica, eu acho que, eu acho que hoje poucos lugares existem assim. Ainda existem porque tem muitas hidrelétricas sendo construídas e mantém ainda
essa linha, né, de morada, né? Se você acessar aí Vila dos Moradores da usina de Belo Monte, aqui em Altamira, a última aqui que foi construída, você vai ver as vilas todas tipo, como fossem bairros, né? Eu chamo até de bairros americanos, porque as casas não têm muro, tá? É igual o bairro americano mesmo, que não tem muro e tal. E muito bom a vida. Você não paga água, você não paga luz, você tem acesso a tudo gratuito, né? Para sua família, para você, para sua família. Agora, a convivência no aspecto profissional é um pouco até difícil você opinar, né? Porque no mundo corporativo existem vários fatores que podem ir de frente com seus conceitos, né? Então, assim, Uhum. profissionalmente é harmônico, mas em todo lugar sempre tem alguns conflitos e etc. Mas ali na usina é muito difícil acontecer esse tipo de situação, né? Mesmo porque você, como engenheiro, você lidar com engenheiros, né? Sim, No sim. máximo, você pode ter aí sua equipe, mas você não lidar diretamente com os trabalhadores, certo? A Uhum. parte gerencial mesmo. E vamos lá. Outra pergunta. E onde é que o senhor e o seu pai se encaixavam nesses projetos de usina? Onde é que Tá, o seu pai trabalhava e onde é que o senhor trabalhou e certo, vamos lá. desenvolveu? Meu pai, ele era um almoxarife, então ele trabalhava no almoxarifado da hidrelétrica, né? O almoxarifado é por onde passa todo o material que vai ser consumido na hidrelétrica, né? Do, do alfinete até as turbinas que vão ser instaladas, tá? Então ele sempre foi almoxarife. E eu, 25 anos depois, como eu me graduei pela escola técnica em topografia, em agrimensura, eu fui trabalhar com agrimensura na parte de construção civil pesada, né? Então, assim, até interessante que eu trabalhei com os amigos do meu pai, entendeu? Com os pais dos meus amigos de infância, quando a gente era de outra usina, entendeu? Eu morava em outra usina, né? Eu trabalhei com essas pessoas. E foi assim que eu entrei na parte de barragem, né? De usina hidrelétrica, né? E trabalhei lá por 5 anos na topografia, né? Pelo qual eu era qualificado. Sim, sim. O senhor, quais eram as suas principais ferramentas quando você trabalhava na usina hidrelétrica? Olha, quando eu trabalhava, vou citar o exemplo da usina que eu trabalhei, obviamente. Em Tucuruí, existia a empresa fiscalizadora, que era a Eletronorte, e existia a empresa construtora, que era a Camargo Correia, a Aldebrecht e algumas outras. Então, a Eletronorte, ela fiscalizava o que as empresas construtoras executavam. Eu era do quadro da fiscalização, né? Então, eu não era um empreiteiro, eu era o fiscal. Então, a Camargo Correia iria construir uma torre de transmissão e eu tinha que estar lá para conferir o serviço deles e liberar para que fosse concretado, para que fosse autorizado a construir ou que fosse liberada a topografia daquele lugar, né? Então eu trabalhei com topografia, né? Topógrafo, técnico agrimensor. Então eu sempre fui o fiscal, né? Então a gente tinha sempre as nossas atividades direcionadas para fiscalização, para conferência, melhor dizendo, para conferência topográfica do que a empresa construtora estava executando. Ok. É, quais eram as suas principais dificuldades no seu dia a dia no seu trabalho da hidrelétrica? Olha, dificuldade, acredito que não tiveram muitas, não. Muito pelo contrário. Foram poucas as dificuldades. Mais uma dificuldade de adaptação
quando você chega numa obra, né, que foi a primeira obra hidrelétrica, então foi mais uma questão de adaptação, mas que depois de uns 3, 4 meses, você entra no ritmo, né, porque lá, geralmente você troca turno, né, você trabalha à noite, 3 semanas você trabalha de dia, 1 semana você trabalha à noite, e quando você está trabalhando, se você tiver num setor responsável, exemplo, eu trabalhei muito tempo na subestação, na ampliação da subestação, então às vezes eu estava em casa à noite e precisavam fazer alguma liberação topográfica e me chamavam para poder ir lá fazer a liberação. Então eu tinha que sair de casa, a hora que fosse, para poder ir lá e fazer a liberação. Aproveitando também, claro, você tinha me perguntado anteriormente sobre os equipamentos e tal, tecnologia, né? A gente usava muito a estação total, muito GPS, né? Então, basicamente, estação total e GPS. Naquela época, 2002, 2005, não tinham ainda essas geotecnologias que existem hoje, né? Drones, câmeras, e etc. Tá? Então, era sempre estação total para a área construtiva, GPS, e para a área de montagem, os teodolitos mecânicos, né? Que são mais precisos, né? Com decímetros de precisão. Sim, sim. Vamos lá. Esses instrumentos, eles eram, na época, considerados uma tecnologia nova? Eram os melhores do mercado. Uhum. Eram os melhores do mercado. A Eletronorte, ela sempre teve essa visão de trabalhar com o que há de melhor no mercado, até mesmo por conta das particularidades, da importância da obra, né? Então, Sim. tanto quanto de 6 em 6 meses, os equipamentos eram todos aferidos, né? Então, isso era um procedimento já, né? Até inclusive da ISO isso, tá? Então, os equipamentos eram os melhores que tinham no mercado na época, eram as estações totais da Topcon, e eram aferidas de 6 em 6 meses todos os equipamentos eram aferidos para que garantisse a precisão e a execução correta das atividades topográficas na área. Tá. Durante o seu período de trabalho na usina de Tucuruí, por exemplo, qual foi a maior mudança que o senhor percebeu no ambiente da usina? Olha, a usina, a infraestrutura, sem dúvida nenhuma a infraestrutura, né? Porque quando a fase de construção de uma usina, ela tem algumas etapas, né? Então, eu vou tentar traduzir aqui num palavreado que fique mais entendível. É como se fosse um alicerce de uma casa e depois você vai construindo a casa, né? Só que essa construção para cima, ela tem blocos de construção. Bloco 1, bloco 2, bloco 3, entendeu? Até chegar ao bloco 20, por exemplo. Então, cada etapa dessa é uma fase de construção. Então, quando eu cheguei, ela estava no alicerce, que tecnicamente chama de CCR, né? Então, começou a subir ali a parte de concreto, né? Então, você vê todo o desenvolvimento da usina, né? Se acompanha no dia a dia, né? Por final, quando eu estava na subestação, eu também participei das obras das torres de transmissão. O que isso quer dizer? Se eu estou construindo torre de transmissão, é porque a nova infraestrutura da usina ampliação já estava pronta. Então, o que faltava eram as torres de transmissão para poder interligar a energia com os outros municípios, entendeu? Então, na própria cidade, você também acompanha a evolução, né? Porque, como eu te disse lá no começo, ela tem algumas obrigações com o município, né? Que ela está fazendo ali. Além dos royalties, que são pagos ao município, né? Ela também faz várias campanhas educativas, de meio ambiente. Eles construíram um parque ecológico, por exemplo, você tem uma ideia, para visitação pública, entendeu? Então, elas têm essas obrigações para poder ressarcir o que eles estão tirando da comunidade. Sim. E como é que você descreveria a diferença entre o profissional que trabalhou na construção da usina para o profissional que trabalhou na usina quando ela já estava completa, funcional? Então, vamos lá, boa pergunta. Os profissionais que trabalham na construção, eu vou chamar de mão de obra mais bruta, né?
porque você está construindo, aí você vai de tudo, você tem de tudo ali, né? É, ajudante, pedreiro, carpinteiro, tudo tem ali voltado à construção civil. Então, eles trabalham ali mais no pesado mesmo, né? Para poder construir a usina, né? Poder subir e entregar a usina pronta para que a Eletronorte opere a usina. Então, depois de tudo pronto, depois de tudo instalado, tanto a parte construtiva quanto a área de montagem, veja bem, a usina pode se dividir em duas partes: a parte construtiva, que é a construção civil, e depois a área de montagem, que é a parte eletromecânica, onde vão instalar as turbinas, os geradores, o conduto forçado, etc. Entendeu? Após essa fase da construção eletromecânica, posterior à construção civil, ela é entregue para a dona da usina, no caso a Eletronorte. Então, Uhum. ali acaba a parte de construção e montagem e começa a parte de operação. Ou seja, só vão operar, fazer a manutenção, né, da usina a dona da obra, que é a Eletronorte. Então, é diferente o trabalho. Não tem mais um trabalho excessivo e de mão de obra bruta, teoricamente, para o que a operação faz. A operação, como o próprio nome diz, só vai operar. Só vai fazer a manutenção, vai ter lá os quadros dos índices do acompanhamento das turbinas e etc. Entendeu? É mais uma questão de manutenção mesmo, de prover a Sim. continuidade da geração de energia. O senhor acha, como é que o senhor descreveria as diferenças entre a vida social das vilas, das regiões, durante a construção e depois da construção, justamente com esse êxodo Sim. de trabalhadores? Olha, é muita diferença. Porque imagina uma cidade que no pico da construção ela tem 500 mil pessoas na cidade, né? E essas 500 mil pessoas volatilmente saindo e entrando da cidade, né? Então a vida social é muito mais agitada. Você precisa de muito mais infraestrutura para poder comportar a convivência ou a vivência de 500 mil pessoas no município. Hoje, quando já acabou a construção da usina, a vida social caiu bastante. Apesar de que o legado deixado pela empresa construtora, né, dona da obra, ela é benéfica até hoje. Até hoje o município recebe os royalties, né? Que ela está sendo operada lá. Mas a diferença é gritante, tá? Uhum. Hoje, quando eu vou a Tucuruí, a primeira coisa que eu lembro é exatamente isso, de como era antes e como está agora. Hoje é muito mais calmo, né? Então, hoje, o acesso a diversas, como é que eu posso, oportunidades ou lazer e etc., é algo mais parado, entendeu? Mais calmo do que era antes. Então, é gritante a diferença. Ok. É por aqui, mais ou menos, que termina a minha lista de perguntas. Ana? Ana? Tá bom, Ana? Tá. É, já foi respondida. Porque antes era. Mas eu posso falar rapidamente antes? Era uma comunidade que vivia, que a sua atividade econômica era o pescado, né? Era a pesca, né? E aí, com o desenvolvimento da cidade, isso mudou, né? Então, a construção da usina trouxe benefícios, trouxe progresso para o município, entendeu? Então, isso abriu mais empregos, né? Desenvolveu mais a cidade. E hoje tem um legado lá por conta disso.
É, bom, vamos lá. No meu caso, pessoalmente e profissionalmente foi um divisor de águas, né? Porque quando a gente sai de uma escola técnica, que nem eu, por exemplo, que a gente sai achando que sabe tudo de topografia e a gente descobre que a gente não sabe nada, né? Então, o mundo corporativo te ensina essas, te ensina que situações como essas você tem que tirar um proveito benéfico para você do seu lado profissional, tá? Então, ali eu aprendi muita coisa de topografia, na vivência mesmo. O pessoal, para mim, foi bastante marcante, porque foi lá que eu tive minhas filhas, né? Então, minhas filhas são de lá. Minha irmã, por exemplo, nasceu em Tucuruí na primeira fase, né? Então, eu já morei em Tucuruí anteriormente, então eu acho que é bem impactante, assim, né? Eu tenho um olhar especial para aquela cidade, não só por eu ter trabalhado, mas por tudo que eu vivi pessoalmente ali, né? Das minhas filhas, etc., da minha família, etc., entendeu? Ana? Vamos lá. Vou te falar o que acontece, no que aconteceu no começo, o que acontece hoje. Com a represa, com o represamento do, do trajeto do Rio Tocantins, né? Eles têm que represar ali para poder fazer a construção da barragem. Então houve uma seca do lado da jusante, né? Na parte da frente, né? Houve uma seca. Então, automaticamente, como foi interditado, né? Então, pensa que tipo, o que tinha de peixe naquela ocasião não tem mais, né? Então, para isso já começa a atingir um pouco a parte econômica da comunidade. Mas havia também muita enchente, né? Com chuvas e etc. A cidade ela enchia, por quê? Porque não tinha estrutura, não tinha infraestrutura, né? Drenagem, enfim, toda essa parte de infraestrutura que uma cidade teoricamente deveria ter. Então, existiam cheias ali na cidade que inundava a cidade quase toda ali na parte baixa da cidade, né? Tucuruí é construído em cima de uma serra, né? Então tem a parte baixa, tem a parte alta. Então isso afetava muito as famílias ali, né? Então, com a construção, após o término na construção e após o término da construção, muita infraestrutura, muito foi investido na cidade, até mesmo pela Eletronorte, né? Para te dar condições de vivência, né? Então mudou muita coisa. Hoje em dia é muito difícil alagar alguma coisa ali. Por quê? Porque já tem toda uma infraestrutura criada, toda uma infraestrutura construída e pensada, planejada, para que o que ocorria antes não ocorra mais hoje, entendeu? Isso é benéfico para a comunidade. Olha, da paisagem em si, foi muito abrupto, tá? Porque a parte da montante, quando foi represada para construir, inundou muita área de mata, por exemplo. Inclusive, tem um município lá do lado chamado Breu Branco, que onde ele é hoje é como se fosse um outro lugar hoje. Por onde ele era, não existe mais, está debaixo d'água. Então, remanejaram esse município para uma área ao lado, entendeu? Então, houve muito impacto ambiental, com toda certeza, né? Você ter uma área imensa, você não tem noção, muito imensa de mata fechada, inundada, por aí você já tem um enorme impacto, né?
E aí isso muda as características ambientais, as características de paisagem, né, digamos assim, do que era e do que é hoje. Muito, muito grande. É uma diferença enorme, né? Só quem viveu ou quem tem acesso a essas imagens, se você entrar no Google Earth aí, você vai ver aí, bota lá Tucuruí, você bota lá aquela linha do tempo lá, você vai ver como era e como é hoje. Então, por aí você já consegue ver o impacto que isso causou, tanto na paisagem, no meio ambiente, entendeu? É muito grande a diferença. Bia, especificamente da usina elétrica de Tucuruí, que é a que eu trabalhei, que eu posso falar com propriedade, Tucuruí era uma cidade que não existia infraestrutura. Então, qual que era o ponto de encontro? O cais do porto, que é onde tinham as embarcações, que a comunidade saía para pescar, a atividade econômica deles era essa, entendeu? Então, assim, afetou só a atividade econômica devido à escassez do pescado, mas lazer não tinha ali. Tem hoje. Hoje, se você for em Tucuruí, você tem 2 clubes, né? Você tem uma infinidade de lugares que você pode usar para lazer. Mas antigamente não tinha. Então, não tem como a gente saber se foi afetado algo. Ao contrário, eu acho que hoje está bem melhor do que há 20, 30 anos atrás. As ambientais, a inundação das áreas de mata fechada, né? Então, isso trouxe um impacto enorme. Tanto que a hidrelétrica tem vários programas ambientais. Tiveram que construir um parque ecológico, né, para tentar resgatar um pouco do que foi destruído, mas mesmo assim não chega nem perto do que foi destruído, né, entre aspas, né, do que foi perdido por debaixo d'água, por exemplo. Agora, a parte social, hoje tem muito mais opções, né? Tem muito mais opções para poder se fazer, né? Para poder interagir com a própria comunidade. Te respondi. Houve um impacto grande, enorme. Eu até falei no começo que o primeiro impacto foi em relação ao pescado, né? Quando você muda um curso de um rio, né? Ainda mais o Rio Tocantins, que é enorme, né? Você tem um impacto grande, tanto economicamente quanto ambientalmente. É indescritível o que você tem de impacto, por mais que existam programas para tentar requalificar algo, mas não chega nem perto do que foi destruído. E isso não é benéfico para qualquer comunidade, entendeu? Consegue. Consegue porque, a, como eu te falei, a Eletronorte ela tem algumas obrigações com o município, né? Onde está sendo instalado a usina, sendo construído, né? E um dos programas que a Eletronorte tem obrigação são os programas ambientais. E os programas ambientais, eles também englobam o socioeconômico. Então, eles têm sim que mapear. E aí nós estamos falando de mapa, né, na nossa área de cartografia, e aí são vários tipos de mapa, não são mapas
como é que eu posso dizer? De apenas um mapeamento urbano. Não. É um mapeamento socioeconômico, né? Onde tem as áreas com mais relevância em relação ao tipo de comunidade, né? Os problemas que tem na certa comunidade, né? Então é um mapa socioambiental, digamos assim, né? E eles têm tudo isso mapeado, tá? Para poder até direcionar qual tipo de programa que eles vão precisar instalar, né? E em qual lugar que eles vão ter que atacar, né? Essa comunidade para que os impactos sejam absorvidos da menor forma, né? Tipo, para dar uma ênfase maior naquela comunidade, né? Para tentar devolver o que foi tirado, digamos assim, entendeu? Sim, com certeza. Até hoje é feito isso lá, né? A Eletronorte está até hoje, porque ela opera a usina, né? Então ela continua com a responsabilidade dela em relação ao município. Bem menor do que antes, na época da construção, mas ainda hoje existe essa responsabilidade, tá? Então, você tem uma ideia, tem um professor no IFE, né? No Instituto Federal Tecnológico lá, né? Que ele está fazendo um programa onde ele vai mapear a casa dos alunos, ele está usando a turma dele de informática como exemplo, vai mapear a casa dos alunos com as coordenadas direitinho. Eu estava até ajudando ele pelo QGIS, e ele vai fazer o trajeto que cada aluno faz para ir para a escola, para ir para o instituto. Então, e aí depois ele quer partir para mapear tipos de doenças que dá em cada área. Então, isso tudo é patrocinado pela prefeitura e automaticamente ela é abastecida pela Eletronorte, um exemplo, entendeu? São por programas que são voltados ao município, né? Então, com toda certeza, é bem benéfico e é atuante até hoje essa questão dos mapas, enfim, de toda essa divisão cartográfica, digamos assim, para que possa ser feito algo em prol da comunidade, entendeu? Oi, Bia. Na verdade, Bia, isso já foi feito, né? Primeiro porque isso tudo que eu estou te falando são deveres e obrigações da empresa que constrói. No caso, estamos falando da Eletronorte. Então, toda essa regularização de território, até mesmo porque, por exemplo, como eu te falei desse outro município que fica lá perto, que perdeu a área dela, né? Então ela teve que remanejar automaticamente, ela teve que remarcar os limites do município, né? Da área nova do município. Então, isso tudo são deveres e poderes que a própria Eletronorte tem com a comunidade. Então, isso tudo é atualizado, tudo é demarcado, isso tudo é aferido e regularizado, principalmente, tá? Hoje em dia está ótimo, porque houve um progresso na cidade, né? Quem viveu lá há 20 anos atrás, quem vive hoje, é uma diferença gritante, porque houve uma evolução, né, da infraestrutura da cidade para com a comunidade, principalmente para com a comunidade. Hoje
existem... Quando eu trabalhei lá, só existia duas faculdades, uma federal e uma estadual. Hoje existem 10 faculdades, entre as federais e as estaduais e as particulares, entendeu? Então, isso traz benefício à comunidade, porque ela tem o que ir atrás, né, para poder se beneficiar com estudo, com educação e todas essas questões políticas sociais, entendeu? Então, a comparação é gritante também. Hoje é bem mais benéfico do que antes. Ah, tranquilo, que é isso. Realmente, muito obrigada, Sandra. Ah, claro, claro, com certeza. Com certeza. Pode liberar o áudio, as imagens, não tem problema nenhum, tá? Eu autorizo sim.